Olá a todos e bem-vindos. Sabem, todas as montanhas têm as suas histórias, não é? Mas poucas terão uma tão poética como a da nossa Serra da Estrela. E é precisamente isso que vamos explorar hoje. A antiga lenda portuguesa que explica como é que a maior serra de Portugal continental ganhou o seu nome. É uma história, bem, é sobre solidão, sobre esperança e, acima de tudo, sobre uma escolha que, de certa forma, ainda hoje ecoa por aquelas paisagens. E claro, como em qualquer boa lenda que se preze, a nossa história começa com estas palavras. Dizem os mais velhos que... Dizem eles que, muito antes de se chamar assim, a serra era só um lugar selvagem, sem nome. E era por lá que andava um homem, sempre acompanhado pelo seu cão. Vamos então começar. A primeira parte desta lenda, o pastor e a solidão. É aqui que vamos conhecer a nossa personagem principal e o seu mundo, que era, bem, era um mundo de silêncio e de muito céu. Então imaginem, um pastor, um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho, que passava os dias a vaguear por aquelas montanhas. A sua única companhia, o seu cão fiel. Mas havia algo nele, um detalhe muito curioso. Diz a lenda que o seu olhar estava quase sempre fixo no céu. Era como se ele não procurasse as respostas no chão que pisava, mas lá em cima, nas estrelas. Procurava algo que a terra, pura e simplesmente, não lhe conseguia. Pois bem, se ele procurava respostas no céu, foi precisamente de lá que veio a grande mudança. Entramos agora na parte do chamado da estrela. É aqui que um acontecimento, mágico, quebra por completo a monotonia da vida dele e dá o verdadeiro arranque à lenda. Imaginem só a cena, uma daquelas noites de inverno mesmo geladas, daquelas em que até as pedras parecem encolher com o frio, e, de repente, o impossível acontece. Uma estrela desce do céu. Mas atenção, não é que tenha caído. Ela pousou, suavemente, a pulsar com uma luz viva. E diz a lenda que envolveu o pastor num calor que não era deste mundo. E a estrela falou. Disse-lhe, segue-me, mostrarei o caminho que procuras desde criança. Mas não era uma voz normal. A lenda conta que não eram palavras que se ouviam com os ouvidos. Era mais uma espécie de música, algo que se sentia na alma. Uma mensagem que respondia diretamente àquela busca silenciosa que o pastor trazia no coração deste miúdo. Era, no fundo, a promessa de um caminho. E o pastor nem pensou duas vezes. Seguiu-a, sem hesitar um único segundo. E assim começou a sua subida. Foi uma jornada, longa e difícil. Teve de atravessar vales, enfrentar tempestades, mas a luz da estrela era mais do que um simples guia. Era um motor. A cada passo que dava para cima, o pastor sentia algo a regressar, algo que ele pensava já ter perdido para sempre. A esperança. Mas como tantas vezes acontece, uma luz que traz esperança a uns pode despertar a cobiça noutros. Chegamos à cobiça do rei, porque a fama daquele brilho, daquela luz sobrenatural, começou a espalhar-se. E com a fama chegou o grande conflito da nossa história. As histórias viajam de Persa, não é? A do pastor e da sua estrela desceu os vales, atravessou aldeias e, inevitavelmente, chegou à corte. E, claro, chegou aos ouvidos do rei. E não era um rei qualquer. Era um homem orgulhoso, um colecionador de maravilhas, alguém que acreditava que tudo o que era especial no seu reino devia pertencer. E aqui temos o verdadeiro cerne do conflito. É um choque de mundos, de valores. De um lado, o pastor. Para ele, a estrela significava um guia, esperança, um laço de lealdade. Do outro lado, o rei. Para ele, a estrela era apenas poder, riqueza, posse. Era mais um tesouro para a sua coleção, mais um símbolo do seu domínio. Este confronto leva-nos inevitavelmente ao clímax da lenda. A escolha inabalável. O pastor vai ser forçado a tomar uma decisão. E essa decisão vai definir não só o seu futuro, mas o destino da própria montanha. Então o rei, todo ele envolto em peles e ouro, aproxima-se e faz a sua grande oferta. Diz ele, pastor, ofereço-te riquezas, terras e um lugar na minha corte. Dá-me essa estrela. Ela será o símbolo do meu poder. Reparem bem, isto é a tentação máxima, não é? A promessa de tudo aquilo que o pastor nunca teve. Dinheiro, estatuto, uma vida de conforto. E em troca, só tinha de entregar a sua única companhia, a sua única fonte de esperança. Fica a questão, não fica? Uma estrela por um reino inteiro. O que é que vale mais? Um reino de coisas materiais, de poder terreno, ou uma pequena luz que guia a alma? É essa a escolha, no fundo. O poder do mundo contra uma ligação celestial. E a resposta do pastor é tão simples quanto poderosa. Majestade, esta estrela não é minha para ser vendida. É um guia, não um troféu. E esta é a chave de tudo. Ele diz isto com uma humildade, mas com uma firmeza inabalável. Ele nunca se viu
como o dono da estrela. Para ele era só o guardião, o sortudo que tinha a honra de a seguir. A estrela simplesmente não era algo que se pudesse possuir. Claro que o rei, ferido no seu orgulho, não aceita um não como resposta. Insiste, oferece mais ouro, mais títulos, mais tudo. Mas a lenda tem aqui um pormenor fantástico. Diz que quanto mais o rei falava em possuir, em ter, mais a luz da estrela parecia encolher-se, recuar, quase como se estivesse a rejeitar toda aquela ambição humana. E é nesse momento que o pastor ignora completamente o rei, vira-se para a estrela e, como se estivesse a falar com uma pessoa, faz-lhe um juramento. Diz-lhe: se quiseres que eu fique, fico. Se quiseres que eu suba mais alto, subo, mas não te deixo nas mãos de quem te quer possuir. Isto é uma reafirmação total de lealdade. O seu compromisso não é com as promessas do rei, é com o seu guia. A resposta da estrela não se fez esperar e foi poderosa. Uma luz fortíssima, ofuscante, irrompeu dela, forçando toda a gente a desviar o olhar. E foi nesse clarão que o rei finalmente percebeu. Ele não estava a tentar comprar uma coisa. Ele estava a tentar quebrar uma ligação, um vínculo. E isso nem todo o ouro do mundo podia comprar. E assim, derrotado, o rei retira-se, em silêncio. Com o rei fora de cena, o conflito está resolvido. E a jornada do pastor pode finalmente continuar até o seu destino. Entramos agora na última parte da nossa lenda, o batismo da serra. É aqui que a montanha vai receber o nome que conhecemos hoje. E então, livre da cobiça do mundo, o pastor retoma o seu caminho. Continua a subir, sempre a subir, com a estrela a guiá-lo. Sobe até chegar ao pico mais alto de todos, um lugar tão alto, tão perto do firmamento, que parecia que podia esticar a mão e tocar no céu. E é lá, nesse topo do mundo, que a estrela pousa finalmente sobre uma rocha. E diz apenas isto: aqui é o nosso lugar. Uma frase simples, mas definitiva. Era o fim da jornada. Tinham chegado a casa. A lenda diz que, nesse preciso instante, a montanha inteira se iluminou com uma luz suave. E o pastor, a sentir o peso e a beleza daquele momento, proclamou em voz alta: a partir de hoje, esta serra chamar-se-á Serra da Estrela. E com estas palavras, ele selou para sempre o destino daquele lugar. Uniu a terra e o céu num só nome. E assim ficou. O nome pegou. Aquela promessa, feita por um pastor solitário lá no topo do mundo, batizou a montanha em honra do seu guia. E o nome, Serra da Estrela, esse nunca mais se perdeu no tempo. E a lenda não acaba bem aqui. Deixa-nos com um pensamento final de uma imagem muito poética. Diz-se que, lá bem no cume, ainda hoje, há uma estrela que cintila com um brilho diferente. Como se a estrela da história nunca tivesse partido de verdade. Como se continuasse ali a brilhar. Talvez, quem sabe, ainda à espera de ver o pastor que um dia teve a coragem de a seguir. É sem dúvida uma bela forma de nos lembrarmos da magia que as nossas paisagens ainda guardam.